1 de Pedro, capítulo 5. Eu convido os que podem a se porem de pé, por favor, para fazermos essa leitura. Versículos de 8 até ao versículo 14. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos de 8 a 14, que diz assim: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Oremos. Amado Deus, é no nome santo do Senhor Jesus que entramos mais uma vez em oração na Tua santa presença neste momento. Mais uma vez também, Senhor, nós Te agradecemos pelo culto até aqui, o privilégio que o Senhor nos deu em adorá-lo, através dos cânticos, das orações, da leitura da Tua Palavra, com entrega dos nossos dízimos e ofertas. E agora, Pai Santo, estamos noutro privilégio, onde ouvimos ao Senhor. Sabemos que este é aquele momento onde o diabo com os seus demônios odeiam, que eles atacam e eles agem de toda forma possível que estiver ao alcance deles para tentar atrapalhar o curso da Tua Palavra. Que o Senhor os repreenda, que o Senhor opere com Teu Santo Espírito no nosso coração e nos dê a capacidade de compreender corretamente a Tua Palavra, assimilá-la no nosso coração com convicção e colocá-la em prática no nosso dia a dia, tanto na nossa vida particular quanto coletiva como igreja. Mas, Pai Santo, usa agora a Tua Palavra no poder do Teu Espírito Santo para a Tua honra e glória e para o nosso bem. É a nossa oração no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar-se? Nós chegamos ao final da mensagem do livro de 1 Pedro. E a mensagem final que Deus dá através de Pedro nesse livro para nós, a igreja, e para aqueles irmãos e irmãs daquele tempo, é resistência. Permaneçam firmes. Então essa é a palavra final dele. Eu vou fazer um breve resumo aqui do livro todo. Ele mostrou, Deus, através do apóstolo Pedro, ele mostrou a salvação como resposta aos nossos sofrimentos. Ele falou que os filhos da obediência se santificam e se amam de verdade. Depois ele falou sobre quem os cristãos são aqui na terra: povo de propriedade exclusiva de Deus, nação sacerdotal, povo santo, peregrinos, forasteiros aqui nesse mundo, e que somos cidadãos dos céus. Ele também mostrou como deve ser o relacionamento do cristão com as autoridades, entre servos e senhores, e aplicamos isso para hoje, para patrões e empregados,
para a família, a esposa em relação ao marido, o marido em relação ao seu esposo. Falou também como os cristãos devem viver na igreja local e na sociedade em geral. Falou sobre a dinâmica cristã. Primeiro nós temos que enfrentar o sofrimento e depois vamos receber a glória. Então, como exemplo, né, ele citou a vida do Senhor Jesus aqui na terra, a sua morte, a sua ressurreição. Ele falou, por último, da batalha espiritual, do versículo 8, aqui do capítulo 5, em diante. Ele mostrou como o inimigo ataca a igreja, como um leão que ruge procurando alguém para devorar, e nós exploramos isso aí bem detalhadamente, em que áreas que ele atua, como ele faz, o que ele usa contra nós, e na época da modernidade, e como que ele aprende, como que ele se desenvolve nesse ataque através dos anos, cada época ele usando as coisas daquela época, tudo isso para atacar a igreja e tentar paralisar a obra de Deus e os filhos de Deus, tentando lhes arrancar a fé. E agora aqui então ele fala de como resistir o diabo, no versículo 9. E eu quero fazer o seguinte, eu vou falar primeiro dos versículos 12 até o 14, que são as considerações gerais de Pedro para aqueles irmãos e irmãs, e que é a parte assim, menos importante, com menos aplicação prática para nós hoje. Então ele fala aqui nas considerações finais o seguinte, no versículo 12: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. De novo aí a palavra firmeza, como ele fala no versículo 9 também. Esse Silvano que ele fala aí, é ninguém mais, ninguém menos que Silas, aquele que acompanhava Paulo nas viagens dele, fazia parte, né, da equipe missionária de Paulo em muitos momentos. Ele é aquela pessoa que está escrevendo para o apóstolo Paulo. Amanuense é o nome dessa pessoa que um dita e ele copia. Seria como se fosse o escrivão de hoje, né? Então Silas foi quem fez esse serviço nessa carta aqui para aqueles irmãos lá da região do Império Romano na Ásia Menor. E Silas, ele fala aí que ele era para aqueles irmãos um fiel irmão. Já imaginou o que é receber um elogio desse de Deus? Quem que escreveu a Bíblia? Quem é o autor da Bíblia? Deus. E o Espírito Santo está registrando isso nas páginas sagradas, que Silas era para aquele grupo de irmãos lá, e de forma geral, uma bênção na vida dele, né? Fiel, um exemplo a ser seguido. Então que nós também sigamos o exemplo de Silas. E Pedro fala como também o considero. Então era verdade, ele era isso mesmo. Não era só bajulação, não, era uma coisa que era reconhecida pela igreja e pelos apóstolos também. E no final do versículo 12, ele termina assim: vos escrevo resumidamente. Então ele queria escrever mais coisas, mas o tempo dele era curto, eles estavam sob perseguição, e Pedro estava também para ser morto. Paulo já tinha sido morto pela espada de Nero, e Pedro estava no caminho para passar por esse martírio também. Então ele resumiu a mensagem dele, e ele fala aí, exortando e testificando de novo, porque ele já falou no começo do livro e provavelmente em outras ocasiões, para aqueles irmãos, ele já tinha passado essas verdades aqui para eles, está repetindo e deixando isso para eles como última mensagem. De novo, testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes.
Qual é esta genuína graça de Deus que ele está falando? O que ele escreveu aqui no livro, desde o capítulo 1, esse resumo que nós vimos aí. Lembram que lá no capítulo 1 ele relembra eles a salvação e dá a certeza da salvação, o privilégio da salvação, as bênçãos da salvação como uma resposta aos nossos sofrimentos. Por causa da nossa salvação devemos perseverar, devemos continuar. Então é disso que ele está falando. Depois o sofrimento primeiro, depois a glória, a oposição do mundo, a perseguição, a vida exemplar de família que devemos ter e de viver em comunhão como igreja, que é muito difícil e é atacado o tempo todo, de todos os jeitos. E por último, falando do ataque do diabo mesmo contra nós, o ódio que o diabo e os demônios têm contra a igreja de Cristo aqui na terra. E olha o que ele fala: esta é a genuína graça de Deus. Não é ser rico, ganhar dinheiro e mais coisa nesse sentido aí. É as verdades, as bênçãos que nós temos no Evangelho. Nela estai firmes. É isso aí que vai nos manter. É a nossa fé nessas verdades que vai nos colocar de forma inabaláveis aqui no mundo como crentes, e vamos perseverar até o final e vamos terminar bem a nossa carreira cristã, e não mal, terminar bem. Então fiquem firmes nisso, não ouça outra coisa não, permaneça, não se deixe iludir, não se deixe levar por outra coisa, fique firme nisso, ainda que seja lá quem for. Em Gálatas, Paulo vai dizer que ainda que um anjo do céu desça aqui e vos anuncie outra coisa, amaldiçoe esse anjo, seja anátema. Não aceite, fique nessas verdades aí que vocês receberam. Essa é a doutrina dos apóstolos, sobre a qual a igreja está fundamentada. É a doutrina que nós seguimos, é a doutrina que nós queremos deixar como legado para a nova geração, aí, se Cristo não nos buscar logo, para que eles continuem levando avante essa pregação. Aí no versículo 13 ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Esse Marcos é aquele mesmo Marcos lá do livro de Atos, que ele falou que ele estava desqualificado para o ministério. Quando Marcos começou a viagem missionária na equipe, aí à medida que avançou essa viagem, ele fraquejou, ninguém sabe porquê, e ele quis voltar para casa. Ele desertou no meio da missão, nem chegou a ser no meio, né? Bem no começo da missão. E aí Paulo achou ruim com ele. E aí ele fala para Paulo fala para Barnabé que Marcos não vai com eles, depois que Barnabé queria levar Marcos na segunda viagem, e ele não queria, Paulo não aceitou, e causou uma divisão entre eles e tudo mais, e Paulo depois reconheceu que estava errado. E aqui nesse momento Marcos está junto com Pedro, no final do ministério dele. Viu como ele se recuperou para o ministério? E o próprio Paulo reconheceu que ele estava errado. Quando ele está preso, lá em Roma, o que ele fala? Manda João Marcos, porque ele me é muito útil no ministério. E antes ele tinha dito que ele não servia mais para o ministério, dando para nós uma lição de humildade, né? E passar por cima dessas diferenças aí que às vezes surgem na obra de Deus. Mas quem é essa que ele chama de aquela que se encontra em Babilônia? Então, tem algumas interpretações para isso aqui. Pode ser uma mulher, uma irmã em Cristo, que ninguém saberia quem seria essa mulher, aquela que está em Babilônia, mas essa é a posição menos defendida. A posição mais defendida de quem seria aquela que ele chama aqui de aquela que estava na Babilônia, é a igreja. Um grupo de irmãos eleitos também, que estavam no mesmo local onde Pedro estava, que ele chama aqui de Babilônia. Alguns dizem, né, que no tempo de Pedro existiam 3 Babilônias. Aquela Babilônia mesmo, aquela região lá de onde saiu Nabucodonosor, uma Babilônia no Egito e outra
é Roma, que era chamada também de Babilônia. Então essa posição é que é mais comum e provavelmente é esta. Pedro estava em Roma, que é onde ele morreu, crucificado de cabeça para baixo. E aí, por que ele chama Roma de Babilônia? Alguns intérpretes dizem o seguinte: isso era um tipo de código. Naquele tempo eles não tinham e-mail, eles não tinham correio com sigilo como nós temos. Eram pessoas que viajavam a cavalo e levavam essas cartas, essas mensagens aí. Então eles poderiam ser pegos pelo Império Romano e ler o que estava sendo escrito, e aí eles saberiam quem era que estava escrevendo e tudo mais, onde ele estava. E aí Pedro colocou Babilônia para fugir, para despistar a origem da carta, de onde que essa carta estava saindo. Então essa é a posição mais aceitável, né, no meio evangélico, e provavelmente era isso mesmo. Aí no versículo 14, ele fala assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. O que é ósculo de amor? É beijo no rosto. Então, nós precisamos entender isso aqui, que Pedro, e nem Paulo, quando ele escreve lá na carta dele, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, e Pedro manda não, né? Ele fala, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. O que ele está falando é que deveria haver uma comunhão intensa entre os crentes e que eles deveriam se saudar com amor, sem barreiras. A prática deles era o beijo no rosto. Parece que aqui na América do Sul nós somos os únicos países que não temos esse costume assim de forma geral. As mulheres têm esse costume, e os homens com as mulheres com os homens. Mas e os homens com homens? Nós não temos esse costume, né? Mas na Argentina tem, no Chile tem, por aí afora tem. Você vê em jogo de futebol, né? Eles fazem um gol e tal, eles se beijam. Agora o que Pedro está dizendo aqui não é um mandamento para crente fazer isso em todo lugar do mundo. Ele está falando de um costume que eles tinham lá, que para eles era natural. Se fosse para nós hoje, talvez ele falava, cumprimentem com um forte aperto de mão ou um abraço com muito amor. Esse muito amor significa sem hipocrisia. Não é aquele negócio de chegar por irmão, bom dia irmão, bom dia irmã, e por trás detonar. É isso que ele está falando, essa é a ideia aqui desse ósculo de amor que ele está falando. E aí ele termina com uma saudação dele aqui: paz a todos vós que se achais em Cristo. Agora, irmãos, irmãs, visitantes, olha só, ele fala assim, paz a todos vós. Qual é o conceito geral de paz? A ausência de conflito. Para a maioria no mundo, e até para a maioria dos evangélicos no Brasil, paz significa calmaria. A ausência de problemas, a ausência de dor, a ausência de sofrimento. E ele está falando isso aqui para uma igreja debaixo de perseguição ferrenha, e que se tornaria oficial e estatal, organizada com o poder bélico do Império Romano contra ela. Ele está falando disso. Paz a todos vós. Que paz é essa então? É uma quietude no coração, é uma paz com Deus, que Pedro fala que excede todo o entendimento. É essa paz que ele está falando, mesmo no meio de perseguição. Nero vai vir aí querendo exterminar a igreja da face da terra e vai fazer coisas terríveis com vocês. Fiquem em paz com Deus. Esse Deus está no controle. Não é Nero que está no controle, não é o Império Romano. É Deus que está no controle. E Ele chamou vocês para ser povo dEle. Então assim ele termina essa carta. Voltando lá para o versículo 9, no versículo 8, ele fala para ter cuidado, vigiar, ser sóbrio com os ataques do diabo e tudo mais, e nós vimos muito isso aí. E eu comentei o que aconteceu aqui domingo com alguns colegas pastores, e um deles
Disse que na igreja dele também, toda vez que ele vai pregar sobre salvação, quando ele começa a falar do evangelho de Cristo, da condenação, da salvação, é aquela bagunça, aquele barulho que começa na igreja, que ele entra e sai, gente mexendo aqui, mexendo ali, mexendo em celular, dentro de bolsa, e é aquela coisa terrível no culto. O que é isso? As obras das trevas, agindo dentro da igreja. Por quê? Por causa da Bíblia. Por causa da pregação da Bíblia. E eles ficam especialmente furiosos com dois assuntos. O primeiro é esse: falar da salvação em Cristo e da condenação e da possibilidade de salvação em Cristo. Exaltar o Cordeiro de Deus. Eles odeiam isso. Qual a segunda coisa que eles odeiam? Expô-los. Falar deles mesmo. Ensinar o que eles são e como eles agem. Alertar para o povo se preparar para não se deixar usar por eles. E aí eles se manifestam mesmo. Eles agem mesmo, eles não ficam quietos, eles não gostam disso. Então no versículo 8, Deus está falando disso, desse ataque aí do diabo, que ele está andando como um leão que ruge, esperando alguém para devorar. Só que ele é um leão falso, né? Presta atenção na palavra aí de 2 Pedro, na palavra como, sede sóbrios, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge. Ou seja, ele não é leão. Quem é o leão? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão que venceu, que pisou a serpente, que deu vitória, que conquistou a vitória, que venceu a morte, venceu o diabo, venceu os demônios, venceu o mundo secular e nos deu essa vitória. É Ele que é o leão, o verdadeiro leão. Mas esse falso leão aí, ele não te dá sossego não, ele não te dá trégua não, ele vai te caçar 24 horas por dia em todas as áreas. Não pense que dentro do culto aqui você está livre, protegido, que não está. Nesse sentido aí, nós estamos protegidos em Cristo, nós somos salvos, mas ele ataca aqui dentro da igreja, ele ataca na família, ele ataca o tempo todo, e são invisíveis, são sábios, são perspicazes, eles sabem nos observar e sabem preparar a armadilha, e eles sabem usar uma pessoa até crente, para arrebentar com a paz de todo mundo, na família, no trabalho, na igreja, qualquer lugar. Por isso ele está falando, sede sóbrios e vigilantes. Ele vai usar o seu orgulho, ele vai usar a sua soberba, ele vai usar a sua falsa piedade, ele vai usar tudo que ele puder. Em nós, ninguém de nós fica livre dele. Ninguém de nós some na multidão. Então ele está falando isso, sede sóbrios e vigilantes, porque vocês têm esse adversário, ele é real. E ele não cansa, ele não dorme. Eles, né? Eles não cansam, eles não dormem e eles não precisam se alimentar. E é o tempo todo nos caçando. E quando chega então no versículo 9, ele fala, resisti-lhe, firmes na fé. Aí começa a falar, Deus começa a ensinar como que o crente resiste ao diabo. Em vários versículos da Bíblia, no Novo Testamento principalmente, Deus ordena o crente, ensina o crente para fugir do pecado. A tentação bateu na porta, sai pela outra porta e vaza. Não encare pecado. Não enfrente pecado. Por que ele fala isso? Porque você não pode dominar o pecado que vai te dominar, é o contrário que acontece. Nós não temos poder em nós para dominar o pecado. Ele é mais forte do que nós. Ele nos pega mesmo quando a gente vê, a gente já caiu. Por que José, que viveu lá no Egito, por que ele não caiu? Porque ele fugiu do pecado. Quando a tentação veio, ele fugiu. Quando ele se sentiu tentado, ele correu. Isso não é covardia, isso é ser forte. Isso é ter fé em Deus, acreditar na palavra de Deus. Eu sou fraco, eu não vou fugir. Eu não vou confiar em mim, nem na minha fidelidade, nem na minha justiça, nem na minha palavra, nem na minha honra. Eu não vou confiar em nada de mim. Eu vou fazer o que Deus manda. Bate em retirada.
Fuja do pecado. Então Deus orienta o crente a fazer isso. Corra do pecado. Lá em Romanos 7,18, Paulo fala assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. O querer fazer o bem está comigo, porém, não o realizar. Então fuja, porque você não vai resistir. Você não quer pecar, mas você peca, não peca? Então, quando você puder fugir do pecado, fuja, isso não é vergonha. 1 Coríntios 10,12, Paulo vai dizer: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E eu falei disso aqui, não existe nenhum pecado que o crente não possa praticar. Por isso, é bom andar com o sinal de alerta ligado. O pecado nos seduz e nos induz a ir para a prática. Ele é uma espiral descendente. Você vai girando, pensa que não está descendo e está só indo para o fundo. E muitas vezes, quando você se dá conta, não tem volta mais. Chegou tão fundo que não tem mais volta, né? E daí tantas coisas absurdas, né, que crentes acabam fazendo. Então Deus manda fugir do pecado. Mas o que Ele manda fazer com o diabo? Resistir. Não é interessante isso? Fuja do pecado. Mas o diabo, não fuja dele não. Se você tentar fugir do diabo, você vai ficar na posição de caça que o leão mais gosta. É tentando fugir dele. E ele, quando ele te marcar, ele te pega. Então não é para dar as costas para o diabo. É para olhar para ele e é para resistir o diabo. É isso que Deus está mandando. Agora, como que resiste, a gente não vê. Se visse, o que era mais fácil? Era ver o diabo e os demônios vindo para cima ou não ver? Não sei o que é pior. Ele, não vê, ele sendo invisível, como que você nem percebe que está chegando? Sendo visível, aí que você ia ter medo mesmo, né? Então é para resistir o diabo pela fé. É assim que nós resistimos o diabo. A expressão resistir que ele está falando aqui, eu pensei em usar como ilustração as colunas ali de fora. Sabe aquelas colunas ali? Quantas são ali na entrada? Tá vendo? Ninguém sabe, né? Quantas colunas aí. Mas independente de quantas colunas a nossa função como igreja é igual daquelas colunas, resistir. Ali você pode, se a igreja pegar fogo, ela vai resistir. Se vier um carro e bater nelas, tentar entrar aqui, elas vão resistir. Mas o que elas vão fazer? Elas vão partir para cima do carro? Não, elas vão ficar lá inabalável. Pode bater que não passa. Dependendo da força, né? Mas por que nós não caímos? Quando o diabo, com qualquer legião de demônio, vem para cima de nós, por que nós não caímos? Porque nós temos Deus, o Senhor Jesus Cristo, nos protegendo. A nossa coluna é Ele. Quem derruba essa coluna? Aquelas colunas ali, acho que são 5 ou 6, elas podem cair, dependendo da pancada nelas. Não é? Um tremor de terra, elas podem cair e não aguentar. Mas o que faz o Senhor Jesus Cristo cair? Absolutamente nada, nem ninguém no universo inteiro. Ele é a nossa resistência. Só que não é que Ele vai vir e nos proteger assim. Nós precisamos praticar a Bíblia. E aí nós trazemos Ele para a nossa comunhão. E aí o diabo com os demônios podem atacar de todo jeito, né? Então é para resistir. A igreja, o crente aqui na terra, ele precisa resistir aos ataques do diabo. As colunas, elas não vão sair dali e atacar os carros lá na rua, vão? Se um carro vier para cá invadindo o quintal, as colunas vão sair correndo e bater neles? Não vão. Elas vão ficar, elas não vão evoluir 1 milímetro do lugar delas. Essa é a ideia para nós aqui. Assuma a sua posição de crente, assuma a sua posição de igreja e resista, porque você aguenta.
Vocês estão preparados para isso. Era isso que Deus estava falando para aqueles irmãos e irmãs sob perseguição ferrenha do Império Romano, e que pioraria. Era para eles ficar lá, e eles resistiriam e seriam usados por Deus. A ideia aqui também para nós, na prática, hoje, é a seguinte: não é por crente sair por aí caçando o diabo, nem demônio. Não tem igrejas por aí que eles saem procurando obras do diabo para desfazer, saem caçando demônios por aí, entrevistando demônios, deixando demônio dar show em televisão, em rede nacional, se é que são demônios mesmo. Deus está falando, esse não é o ministério da igreja, não é para a igreja fazer isso. Não é para você sair caçando o diabo, mas ele vai te caçar. Então, quando ele te caçar, você resista. Fica onde você está e não corra, não fuja, não fique com medo de nada disso aí. A ordem é para resisti-lo, porque ele sabe fazer o ataque. A segunda coisa nessa resistência que ele fala, além de resistir, ele mostra como agora, firmes na fé. O que significa isso? Resistir-lhe firmes na fé. É um mandamento esse verbo aí, né? Resistir, na forma como ele está aí. Firmes na fé. O que significa? Está vendo? Não é com mandinga, não é com crucifixo, não é com sal grosso, não é abrindo Bíblia no Salmo 90, não é fazendo um ritual naquela hora lá. Não é assim. Não tem pessoas aí que, por exemplo, eles vão assistir um filme de terror, aí vai se envolvendo com aquilo e vai ficando com medo, aí pega a Bíblia, agora eu vou ler a Bíblia, Deus vai me proteger. Não é assim que resiste o diabo. Isso é superstição, isso é paganismo puro. Isso aí não adianta nada. Então não é com essas mandingas, né, evangélicas que se criou hoje em dia aí. É fé na Bíblia. Significa confiar no que Deus diz, significa confiar em sua palavra. Lembra de Efésios 6, onde Deus fala da armadura de Deus? Vista aquela armadura pela manhã, antes de sair de casa, pega Efésios 6 e leia a armadura, e ore vestindo-se daquela armadura. É isso que ele está falando. E quando você sair para conversar com quem quer que seja, em casa ou fora, você vai praticar o que aquela armadura toda lá significa. É isso. E o dia inteiro você vai passar obedecendo a Deus. Cada vez que nós obedecemos a Deus e praticamos a palavra dele, o Espírito Santo nos enche. Cada vez que nós esquecemos e desobedecemos, nós esvaziamos. O Espírito Santo perde a influência sobre nós, é a carne que vai ganhar essa influência. Por isso tem tanta coisa absurda dentro de igreja, dentro de família, em serviço, pela rua hoje, por causa disso. Vazio do Espírito Santo, cheio da carne. Qualquer coisa se ofende, uma fechada de carro quer dar tiro já e matar. Qualquer coisa fica ofendido, não pode falar nada, não pode ouvir nada. É isso. A família, o marido e a esposa, o marido fala alguma coisa para a esposa, ela quer se vingar. A esposa fala alguma coisa para o marido, quer se vingar agora, jogar os filhos contra. Pronto, é tudo que queriam. É tudo que eles estavam esperando. É assim nos relacionamentos, nas empresas, nos trabalhos. Então Deus está falando, sede sóbrios. Vocês não estão vendo isso não? Vocês estão entorpecidos dessa realidade? E Pedro está falando, é a segunda vez que eu estou falando isso para vocês. Estou repetindo isso para vocês. Então não se esqueçam disso. Se esquecerem, serão vítimas fáceis do diabo. Então, resumindo, esse resistir o diabo significa viver na palavra de Deus, e não com essas macumbas evangélicas aí, nem com ativismo cristão, com ritual. Eu pequei aquela hora, agora eu vou fazer aqui para Deus, vou cantar 10 hinos para Deus. Ele acha que é isso. Vou chegar lá na igreja, agora eu vou fazer tudo que eu não fiz de manhã, agora eu vou fazer à noite para Deus me aceitar de novo. Ele não entendeu o evangelho. Está vivendo igual pagão, tratando Deus igual o povo trata os ídolos deles.
E não é desse jeito que a coisa funciona conosco aqui, né? Então resista firme na fé. É para você não arredar pé da sua fé, daquilo que nós temos na Bíblia, do que nós somos ensinados na Bíblia, que eu tenho que praticar isso, mesmo que pareça que não está funcionando na hora. Eu tenho que continuar. Quando nós estamos em situações difíceis, nós somos exortados a fazer o quê? Olhe por que está nessa situação difícil. É alguma coisa que você provocou? É consequência de algum pecado? De alguma falha? Como crente? Não é nada disso? Não. Então é Deus que está deixando. O que eu tenho que fazer? Orar. Eu vou orar. Irmãos e irmãs, quanto tempo faz que muitos de nós estão orando por alguma coisa e Deus não responde ainda do jeito que a gente queria? Salvação de parente, salvação de colega de trabalho, cura de uma doença, o sofrimento, a nação melhorar. Quanto tempo? O que nós temos que fazer? Continuar orando. Até quando? Até Deus responder ou a gente morrer, ou ter o arrebatamento. Firme na fé. Mas não parece que não está dando certo? Puxa vida, eu estou orando. Quem de nós aqui não ora por conversões toda semana através do nosso ministério? Acontece. Demora, não é? Ter uma conversão. O que a gente tem que fazer? Continuar orando por conversão. Talvez a nossa falha não está na oração, está no evangelismo, na falta dele. É isso que está faltando. Não vai ter salvação se não tiver os crentes evangelizando. Mas nós não podemos desistir de praticar o que Deus manda. Ele manda orar, então bora orar. Eu não quero, eu já orei, tem 3 anos que eu estou orando por essa mesma coisa, todo dia. Eu não sei nem mais o que dizer, então não diga, chora, resmungue para Deus, gema na presença dEle. Então a música aí que fala que Deus lê as nossas lágrimas. Deus entende o nosso silêncio, Ele ouve o nosso silêncio, Ele ouve a nossa angústia, Ele entende. Continue. É isso que é resistir firme na fé. Se é para amar o inimigo, então tem que amar o inimigo. Ah, mas você é trouxa, ninguém ama inimigo, ninguém está amando hoje em dia, nem os amigos. Mas eu vou continuar fazendo isso, vou continuar fazendo, não vou provocar o mal de ninguém. Porque Deus manda eu agir assim. Não parece tolice isso? É o que o diabo quer que a gente acredite, isso não vai funcionar. Prega a Bíblia, e pela a pregação da Bíblia vem a fé. Não é o que Deus diz? O que o diabo fala? Não, a Bíblia não está funcionando mais não, tira a Bíblia. Tira a Bíblia. Tira mais um pouquinho, coloca outra coisa. Cristã também, coisa boa. Olha aí que beleza, todo mundo gosta. Só Deus que não. Resista firmes na fé. Não leia a Bíblia não, leia um livro do C.S. Lewis, Warren Wiersbe. É proibido ler esses livros? Não, é bom, leia também. Mas não deixe de ler a Bíblia não. Esses livros não produzem fé em nós, o que produz é a Bíblia. E o diabo sabe disso. Ele quer atacar mesmo. Ele quer acabar com a nossa fé. Então assim nós vamos resistir e permanecer firmes na fé. Agora, tem uma terceira coisa que ele fala aqui em relação a essa resistência, que parece até meio estranha. Olha no versículo 9 ainda, ele fala assim: certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que Deus está falando aí para nós usarmos como motivação? O sofrimento de outros irmãos e irmãs. Sabe por quê? Por causa do nosso maldito vitimismo. Tadinho de mim, não gosta de mim, meu inimigo, ninguém me ama, ninguém gosta de mim naquela família. Na minha família ninguém gosta de mim, ninguém me ama, eu sou rejeitado, eu sou perseguido. Depois que eu converti, ficou 1000 vezes pior agora. Naquela igreja ninguém gosta de mim, o povo me persegue, não tem nada de bom lá. Vitimismo. O que Deus está falando? Saiba que sofrimentos igual os seus. Por que ele fala isso? Igual os vossos.
causa de 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana e tal. Por causa disso. Não pense que seu sofrimento é o pior do mundo, porque não é. Tem gente muito pior. E isso não motiva a gente. Eu lembro do pastor George Norton, em Uberaba, ele falava para nós assim, em muitas pregações, quando você estiver se sentindo mal, achando que a coisa está ruim para você, vai visitar um hospital, vai lá no hospital do Pênfico e veja se a sua vida está ruim. Vai fazer umas visitas aí em algumas famílias que tem adultério, tem divórcio, filhos usando droga e umas tragédias aí, e entra lá e conversa com eles, você vai voltar com vergonha de ficar reclamando dos seus problemas. É isso que ele está falando. Não pense que o seu problema é o pior do mundo, porque não é. Nós estamos aqui agora, tem irmãos sendo perseguidos no mundo, muitos presos, incinerados, vivos, e nós estamos por bobeira, parando. É isso que ele quer. O diabo está aí caçando vocês. Sejam sóbrios e vigiem. Então olhem para a vossa irmandade e lembre-se, no mundo, os cristãos estão passando a mesma coisa em todo lugar do mundo. Não pense que Uberlândia é o pior lugar do mundo para ser crente, porque não é, não. E no outro lugar também não é, não. Cada lugar você vai ter seus sofrimentos. As experiências pessoais da sua vida, que Deus vai usar para te fazer crescer. Você está sofrendo com pecado? Com problema na igreja? Se você não agir corretamente, você vai repetir ele 1 milhão de vezes. Ou porque Deus vai deixar, ou porque o diabo já sacou o seu ponto fraco e vai te usar. E você vai ser um inferno na vida dos outros também, se for o diabo. Mas se for de Deus, é para a gente aprender a crescer com isso aí. Eu tenho que superar isso aí. Quem aqui já teve problema com ira? Ou melhor, quem de nós nunca teve problema com ira? Sabe como que Deus trata a sua ira? Te colocando em situação de ira o tempo todo. Para você dominar. O teu pecado jaz na porta, mas a ti cumpre dominá-lo. É assim. Por isso que ele está falando, não pense que você tem o pior problema do mundo, porque você não tem o pior problema do mundo. Então lembre-se disso e motive-se. Aí você vai querer mais ajudar o irmão, ajudar a irmã, do que criticar, do que condenar, do que tentar fazê-lo parar. Você vai ver mais os outros como bênção, e você vai querer ser bênção também. E o diabo vai odiar, aí que ele vai vir mesmo furioso. Mais furioso ainda do que ele estava antes, contra nós. Então é uma guerra que não para, tempo nenhum. E ele continua no versículo 10, ele fala assim, ora, o Deus, aqui agora ele vai repetir as bênçãos do Evangelho, terminando. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, está vendo que bênção? Depois de serdes enriquecidos, curados, não ter problema nenhum na família, nem na igreja, nem no trabalho. Depois disso, ele vos há de confirmar, de aperfeiçoar, de fortificar e fundamentar. É isso que ele fala? Não, ele vai fazer isso conosco aí. Ele vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Como? Através das experiências de vida no tempo de cada crente, na igreja, no corpo de Cristo. E pela Bíblia. É desse jeito que ele vai fazer tudo isso com nós. Olha aí, depois de ter sofrido um pouco. Duro isso, não é? O que a gente tem que se preparar aqui para o mundo? Sofrimento. Paulo em Romanos 8, 18, ele fala isso. Tempo presente, sofrimento. Mas esse sofrimento do tempo presente não é nem para ser comparado, não chega nem nos pés da glória que será revelada em nós, em Cristo. Mas é na eternidade essa glória. Enquanto estiver aqui, é uma vida de luta. O que ele quer inculcar na nossa mente é essa guerra. É que a coisa não vai ser fácil para nós aqui no mundo. Em nenhuma área da nossa vida a coisa não vai ser fácil. Se você baixar a guarda, você perde. Então, no versículo 12, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
praticando essas coisas que nós recebemos da Bíblia, nós resistimos o diabo. E lá em Tiago 4, 7, 8, ele fala assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Assim é que nós resistimos o diabo. Igual Paulo fala, igual Pedro fala aqui, igual Tiago está falando lá no livro dele. Resistir ao diabo. Como? Chegando-se para Deus. O que é isso? Chegar-se para Deus. É aquilo que eu falei hoje de manhã. A gente aprende a conhecer Deus, você admira Deus mais, você busca mais Deus, você se encanta mais, ele passa a ser o seu superstar. É a quem você vai admirar mais na terra, acima de tudo e todos. E você quer encontrar com Ele. E quando você encontra, você quer encontrar de novo e de novo e de novo. Mas se não fizer essa prática, se não chegarmos a Deus, nós não vamos resistir o diabo, nós vamos ser presas fáceis do diabo. E aí nós vamos perder família, filhos, netos, pais, mães, filhos, ver a sociedade aí se denegrindo cada vez mais, falta de santidade, imoralidade de todo tipo, evangélico cada vez mais corrupto e se corrompendo e caindo ladeira abaixo, por falta de ouvir o que Deus está dizendo aqui. Famílias sendo totalmente destruídas, igrejas sendo totalmente destruídas. O diabo não pode fechar a igreja, os demônios não podem fechar uma igreja. Sabe quem pode fazer isso? Os membros da igreja. Os membros da igreja podem fazer isso, se deixando usar pelo diabo. Então, fazendo essas coisas que nós vimos hoje, nós resistimos o diabo e o botamos em retirada. Mas lembre-se de uma coisa: ele dá meia volta ali e vem de novo, mais furioso. Nós estamos no mesmo lugar resistindo, e ele vem dar aquela pancada em nós, com seus demônios. Nós resistimos. Ele sai com raiva, fugindo. Chega ali, ele arrepende da fuga e volta de novo. Não, vou tentar de novo em outra área, e ele vem. Relacionamento um com o outro, palavras, frases ofensivas, coisas pequenas, começa assim. Críticas, difamação do outro, e assim ele vai tentando, ele não desiste. Então, porque ele não desiste de atacar, nós não podemos desistir de resistir. Essa é a nossa dinâmica aqui na terra. Não pense que você se livrou, tive uma grande vitória. O que acontece depois de uma grande vitória, geralmente? Uma derrota. Porque o inimigo foge, lá ele se arma melhor, ele nos estudou mais e ele vem melhor preparado agora para esse ataque. Então resista o diabo. Uma vez, duas vezes, 1 milhão, 1 trilhão de vezes, porque ele vem. Por último, essa resistência só é possível a partir da conversão. Se você não tem Cristo como seu Salvador, você não tem chance. Você vai pecar e vai continuar pecando. Por que tem muitos evangélicos que repetem o mesmo pecado uma semana depois da outra? Não passa um mês sem cair de novo naquele mesmo pecado. Por causa disso. Será que é salvo mesmo? Será que é salva mesmo? Que não consegue vitória, só cai, só queda. Então, sem conversão, você não tem chance de resistir ao diabo. Se tem alguém aqui hoje à noite que não tem Cristo como Salvador, renda-se a Ele como seu Senhor e Salvador. Ele é o leão de Deus. Não é o diabo não é leão. O Senhor Jesus é o leão que venceu por nós e Ele nos dá a vitória. Esses inimigos aí é uma coisa que ninguém entende. Eles estão derrotados e totalmente derrotados. Não tem nenhuma chance de vitória para eles. Então por que eles tentam? Eles continuam. O Senhor Jesus é o único que pode te dar vitória sobre eles. Então que Deus nos ajude como igreja a resistir ao diabo. E se alguém não tem Cristo aqui, que se renda a Ele como Salvador, que nós possamos ter famílias melhores, que nós possamos ser pessoas, crentes,
melhores, famílias melhores, relacionamentos melhores, igreja melhor, sociedade melhor, por causa de nós, igreja, afinal de contas, nós somos sal e luz ou não? Aonde quer que a gente estiver. Não pode ser de outro jeito, tem que ser esse. Só que nós não conseguimos por nós mesmos, só refugiados em Cristo. Que Deus nos ajude, e se você não o tem, renda-se a Ele como seu Senhor e seu Salvador. Oremos. Senhor, amado Deus, muito obrigado, Pai Santo, pela Tua Palavra. Obrigado por tudo aquilo que nós encontramos nela, e o Senhor sabe como é difícil nos lembrar disso no tumulto da nossa carnalidade, no tumulto do mundo e dos ataques das trevas. Então nós te rogamos que o Senhor nos ajude, que o Teu Santo Espírito nos convença, quando o pecado chegar nos tentando, que nós fujamos dele, quando o diabo chegar com seus inimigos, que nós o resistamos, e quando a nossa velha natureza quiser nos pregar peça e nos fazer pecar, que nós saibamos também entronizar o Senhor Jesus como Senhor no coração e não a carne. Que tudo isso seja para a Tua honra e para a Tua glória. Se há alguém aqui sem Cristo, que o Senhor lhes conceda a graça da salvação em Cristo, assim como concedeu a nós. Por Tua graça e misericórdia, abençoa nesta semana que começa a cada membro de cada família aqui representada. É a nossa oração com gratidão, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Após a oração silenciosa, o culto estará encerrado.